Bora falar de futebol? Meio baleado, meio gripado, com a voz anasalada, mas vamos trocar uma ideia sobre futebol porque o Palmeiras venceu o Bahia num jogo em que contou muito mais com a sorte do que com o juízo. Muito mais. E, falando em sorte, que acompanha os competentes, o Palmeiras viu novamente a possibilidade, ao fim da rodada, de ser campeão, dependendo apenas dos seus resultados, por conta do que aconteceu lá no Estádio Independência. Dá para colocar também com um pouquinho de sorte nessa história. A sorte esteve ao lado do Palmeiras nessa rodada, repito, a sorte acompanha os competentes, é bem verdade. Mas eu vou falar sobre tudo isso já já. Antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora. Já aviso que a minha voz não é sempre assim, é essa gripe que pegou, que veio com tudo, mas prazer. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Quero chegar nos 100 mil inscritos logo, já somos mais de 61 mil, então aproveita e clica no botão de se inscrever. Se você ainda não é um inscrito, já clica no sininho para ativar as notificações dos vídeos e, evidentemente, clica no like e clica no hype, esses botões aqui que ajudam demais a plataforma a entender que o conteúdo é bom. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, e se quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora pro tema do vídeo. Olha só, o Palmeiras venceu o Bahia num jogo em que não dá para dizer outra coisa. O Palmeiras jogou muito mal. O Palmeiras não apresentou nada do que apresentou, por exemplo, contra o Grêmio, com conexões de ambos os lados, com o time finalizando de média distância, com a equipe conseguindo chegar à linha de fundo. Nada. O Palmeiras encarou um adversário diferente e eu já falei no vídeo pré-jogo, vou repetir aqui, com uma estratégia que na minha visão não era das melhores. Ter apenas um volante de fato diante desse Bahia. E o próprio Bahia mudou a estratégia também, né? E aí a gente mostra o tamanho da dinâmica que é o Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira fez a opção de colocar o Felipe Anderson pela direita, o Dudu pela esquerda, Maurício Veiga por dentro, Aníbal como único volante e o Rony mantido como titular mais à frente. O Rogério Ceni sacou o Cauli do time, deixou a equipe do Bahia com dois volantes, colocou um ponta, fez Ademir e Tassiano jogarem pelos lados, com o Lúcio sendo um centroavante, mas também muitas vezes voltando, e acabou gerando como ideia gerando um congestionamento, melhor dizendo, no meio-campo, obrigando o Palmeiras a jogar pelos lados, porém, com dobra de marcação. E quando a gente olha para as dinâmicas que o Palmeiras apresentou, o Palmeiras teve muita dificuldade técnica e tática. O Bahia foi ganhando duelos e o Bahia, que era um time de posse de bola mesmo, um time que se impunha, marcava alto, começou a marcar baixo, tirar os espaços do Palmeiras e sair em velocidade, sair em contra-ataque. Mais do que isso, não só sair em contra-ataque em velocidade, mas também explorar aquilo que o Palmeiras tem aplicado, ou melhor, tem apresentado como defeito, como problema, como algo a ser corrigido, as bolas aéreas. E aí, a equipe do Bahia foi muito mais perigosa do que o Palmeiras, segurando o resultado, segurando o 0-0 e escapando para tentar, na base da velocidade, com o Ademir, com o Tassiano, com os laterais, tanto o Gilberto quanto o Juba se revezando, pegar os espaços nas costas do Palmeiras, algo que o Palmeiras em muitas ocasiões planejava fazer com o Bahia. No fim das contas, é fato que o Bahia criou mais. Quando a gente olha para jogar bem é impedir que o seu adversário seja perigoso e, além de tudo, ser perigoso. O Bahia teve o Ademir subindo para cabecear os 12 minutos, obrigando o Everton a fazer uma boa defesa, estava bem posicionado. O Lúcio meteu uma bola na rede numa jogada em que, mais uma vez, o Palmeiras deixa aquela parte de frente para a grande área desprotegida. O Palmeiras levou gol assim contra o Fortaleza com o Hércules, levou gol assim com o Corinthians, com o Garro, e agora levou gol assim com o Bahia, tendo o Lúcio soltando um foguete da entrada da grande área. Mas não foi só isso. O Lúcio, ele também soltou um foguete para o Everton pegar e no rebote o Vitor Reis salvar, em jogada que veio pelo lado direito. Então veja só, o Everton defendeu uma cabeçada aqui na análise. O Everton já defendeu um outro foguete do Lúcio. E o Biel perdeu um gol cara a cara com o Everton num passe do Cauli quando o Bahia já tentou se reconstruir colocando um pouco mais de gente por dentro. No fim das contas, o Bahia chegou a abrir o placar.
o Gilberto, ele cruzou para o Thiago, bateu e o Jean Lucas... Abriu o placar? Não, né? Perdão. Chegou a passar à frente no placar do Palmeiras, depois do 1-1, com o Gilberto cruzando para o Thiago bater e o Jean Lucas desviar impedido para o gol. Mas, novamente, um cruzamento em que o Palmeiras enxerga a bola passando pelo alto e vê uma finalização tranquila do Thiago. Repito, o Bahia investiu nesses cruzamentos e o Bahia ganhou várias dessas bolas aéreas, mas em muitas ocasiões não conseguiu levar perigo. Só que, quando levou perigo, o Everton apareceu e no outro momento também o impedimento do Jean Lucas salvou o Palmeiras no fim do jogo. Mas é fato que a equipe do Bahia conseguiu criar mais do que o Palmeiras, até porque o Bahia finalizou mais do que o Palmeiras no primeiro tempo, finalizou mais do que o Palmeiras no segundo tempo, ou seja, ao longo do jogo finalizou mais mesmo, e em termos de posse de bola, o Bahia teve mais posse de bola do que o Palmeiras também. Então o Palmeiras teve pouca posse de bola, e além de ter pouca posse de bola, quando teve a posse de bola não foi agressivo. Não teve combinações de jogadas, o Dudu aparecia tentando fazer jogadas individuais em muitas ocasiões sem a companhia do Maurício ou sem a companhia do Veiga. Pelo lado direito, o Felipe Anderson tentava passes mais longos que não alcançavam ninguém e o Palmeiras ia tendo dificuldade para criar. Dito isso, foram só 2 finalizações do Palmeiras na direção do gol. É isso mesmo, só 2 finalizações do Palmeiras na direção do gol. Uma, golaço do Veiga de falta. A outra, o gol de cabeça do Flaco, que entrou por milímetros. E aí vem a ironia do destino, o Palmeiras encerra o terceiro maior jejum que vivia na Série A como visitante, eram 6 jogos sem vencer na casa de apostas Arena Fonte Nova, com um gol que muita gente na hora achou que não tinha sido, algo que aconteceu no último jogo entre Palmeiras e Bahia lá na casa de apostas Arena Fonte Nova com o Arthur, que fez um gol e o gol não foi validado pelo VAR, uma bola que aparentemente entrou, mas segundo o VAR não entrou, não houve uma imagem conclusiva em relação a isso. O Palmeiras sairia na frente no placar, estava 0-0, no fim perdeu o jogo por 1-0. Então, o que dá para dizer em relação a esse confronto especificamente é que o Palmeiras depois colocou o Gabriel Menino em campo, com o Felipe acusando cansaço, o Gustavo Gomes entrou no lugar do Murilo lesionado, o Rômulo entrou no lugar do Dudu, no lugar do Lázaro. A expectativa era que o Lázaro entrasse no lugar do Dudu e foi o Rômulo. E aí a gente já percebe um Rômulo que entra, mas não consegue se inteirar com o time. Diferentemente do Gomes, por exemplo. O Gabriel Menino pouco apareceu. E Vanderlan e Flaco acabaram dando a resposta que o Palmeiras precisava, com o cruzamento certeiro do Vanderlan e o ataque à bola do Flaco Lopes. Porém, é muito pouco. E o Abel resolveu falar sobre eficácia na entrevista coletiva, e ele falou o seguinte: isso mostra a eficácia que o Palmeiras precisava nos últimos jogos. Eu acredito que não dá para resumir esse jogo à eficácia, porque o Bahia foi mais perigoso e o Palmeiras foi pouquíssimo perigoso. O Bahia chegou mais vezes a colocar perigo no gol do Everton e o Palmeiras poucas vezes colocou perigo no gol do Adriel. Então, em termos de ser perigoso e impedir o adversário de gerar perigo, o Palmeiras não cumpriu a sua missão. O resultado veio e é muito importante nessa reta final. Mas é fato que é preciso ser avaliado esse confronto para entender se de fato vale repetir essa escalação diante de equipes que têm 2 volantes em campo, diante de equipes que jogam com meias, diferentemente do Grêmio. O Grêmio foi se defender, o Grêmio foi travar o jogo. E aí o Palmeiras colocou peças para destravar o jogo. Não foi o caso do Bahia. O Bahia, por mais que tenha baixado as suas linhas, tinha jogadores técnicos e de velocidade para espetar e jogar. E no fim das contas acabou jogando mais do que o Palmeiras, diferentemente do Grêmio, que não tem, nesse momento, um coletivo para gerar esse tipo de jogada. Não à toa o Grêmio não conseguiu jogar contra o Palmeiras e o Palmeiras foi muito perigoso. Venceu por 1-0, deveria ter vencido por mais. Agora contra o Bahia foi mais perigoso, a proposta funcionou melhor, mas o resultado acabou ficando do lado do Palmeiras. Sorte por conta também da competência na eficácia que faltou nos últimos jogos, mas não se resume somente à eficácia. A vitória do Palmeiras não se deu no tático, não se deu no técnico e não se deu no físico, como o técnico Abel Ferreira espelhou na entrevista coletiva, explanou, melhor dizendo, na entrevista coletiva. Foi muito mais no mental e também na sorte, que acompanha os competentes com a eficácia 100%, digamos assim, em bolas que foram na direção do gol. Bom destacar que a sorte também ficou ao lado do Palmeiras na rodada, não só no seu jogo, como eu disse lá no começo do vídeo, mas o Botafogo
enfrentou um Atlético Mineiro, sem torcida, sem a pressão que viveria naquele ambiente com o torcedor, não foi na Arena MRV, foi no Independência e teve desde o primeiro tempo um jogador a mais. Quando a gente olha para o Botafogo e a qualidade que o Botafogo tem, o jogo que o Botafogo desenvolve, ter um jogador a mais ao longo de todo um segundo tempo, fatalmente poderia facilitar demais o jogo do Botafogo. E não foi isso que aconteceu. O Everson, inclusive, apareceu 2 ou 3 vezes ao longo de todo o segundo tempo, o Galo entrou brigando demais e, no fim das contas, o Botafogo tropeçou num jogo em que, tendo um a mais durante todo o segundo tempo, não conseguiu sequer colocar uma bola na rede. O que não é natural, pelo que o Botafogo tem jogado, convenhamos, você aí do outro lado deve concordar comigo. Portanto, sorte do Palmeiras no confronto em que não jogou bem, mas conseguiu sair com a vitória, e sorte do Palmeiras também num confronto em que o Botafogo tinha tudo para vencer, um ambiente mais propício, mais leve do que naturalmente seria, um jogador a mais durante todo o segundo tempo e acabou não colocando nem sequer uma bola na rede. Com isso, o Brasileirão se abre, o Palmeiras encerra um jejum de 6 jogos sem vencer em Salvador, o Botafogo tropeça e agora são só 2 pontos de distância. Quero saber de você aí embaixo sobre a rodada. Foi sorte do Palmeiras? Teve competência e eficácia? Não teve eficácia? Você gostou da ideia que o Abel colocou em campo? Você gostou de ver como funcionou o time? Acha que tem ajustes a serem feitos para que essa equipe consiga jogar mesmo diante de times como o Bahia, que colocam 2 volantes, colocam jogadores de velocidade, enfim. Fique super à vontade para fazer o seu comentário aqui embaixo sobre esse Brasileirão que só esquenta. Lembrando que o Fortaleza também pode encostar ainda nesses líderes. Mas nesse momento, as 2 equipes que dependem apenas de si para ser campeões, a gente está falando de Botafogo e Palmeiras por conta do confronto direto. Deixa seu comentário aí embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, me perdoe a voz anasalada, perfil um pouco cansado, realmente a gripe me pegou de jeito, mas vou melhorar muito em breve para a gente seguir falando muito sobre futebol. Não se esqueça do like e do hype. Me dá essa moral? Espalhe o vídeo para todo mundo? Bora falar de futebol.